Boa tarde, meu amigo e minha amiga trabalhadora, trabalhador, todos os nossos amigos do podcast Peterge. Hoje nós tivemos um pequeno atraso, tivemos um problema técnico, né, Dr. Cláudio? Gigantesco. Gigantesco, como você gosta de dizer. Por isso a gente está começando um pouquinho fora do horário, mas não é por isso que a gente não vai abordar um tema super importante, que é o nosso podcast de hoje. Então eu já quero pedir a você, meu amigo trabalhador e trabalhadora, que compartilhe esse link, curta a nossa página no Facebook, nossa página no Instagram e vem com a gente. Hoje nós vamos tratar de um tema que é essencial para o trabalhador e para a trabalhadora. Isso é essencial para você, meu amigo trabalhador e trabalhadora, minha amiga trabalhadora. É essencial para a Peterge também, que é sobre a estabilidade no emprego e a proteção sindical. Hoje a gente vai destacar dois grupos que recebem proteção especial pela legislação trabalhista, que é a gestante e o trabalhador que foi acidentado e retorna ao trabalho. E hoje com a gente tinha até anunciado que a nossa advogada, a doutora Andréa, participaria, mas ela também teve audiência e não conseguiu estar conosco. Mas está comigo hoje o doutor Cláudio, nosso vice-presidente, e também, né, militante na área trabalhista há muitos anos. Quantos anos você tá nessa luta? Diga quase 30 anos ou um pouquinho mais. Tá jovem você, né? A memória não deixa. A memória já tá esgotada? Já. E também está com a gente aqui, nos dando suporte, como todas as semanas, o Leonardo da empresa 3.com, que faz a nossa parte de suporte, de mídia. Então vamos lá. E antes disso, gente, eu gostaria de falar para vocês que esse mês, o mês de dezembro, é um mês super importante. E a gente está, como todos os meses, né, a gente tem a campanha do mês, e a gente está abraçando mais uma campanha esse mês, que é a campanha do Dezembro Laranja, que é uma iniciativa nacional dedicada à conscientização e prevenção do câncer de pele, que é o tipo mais comum de câncer aqui no Brasil. Então a gente quer reforçar os cuidados que são simples, mas que não devem faltar, que é o uso diário para evitar a exposição excessiva ao sol entre as 10 da manhã e as 16 horas, né? E ficar atento aos sinais. E assim, pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né, é até mais complicado, porque é uma cidade muito quente. Mas a gente quer te convidar, meu amigo e minha amiga, a se proteger do sol, a usar protetor solar, e vem com a gente na campanha do mês de dezembro. Gente, hoje a gente tem uma novidade. Olha aqui, a canequinha do podcast Peterge. Gostou da sua, doutor Cláudio? Aí, agora... Agora faltou café, né? Faltou só o café, mas a caneca... Não, mas vai ter café no nosso podcast. Mas a caneca chegou, ela tá muito bonitinha, gente. Dá uma olhadinha. Podemos levar? Gostou, Leonardo? Não, a caneca é pra ficar aqui. É pra ficar aqui? É, gostou, Leonardo? Foi show de bola. Ficou maneira, né? Vamos lá, doutor Cláudio. A gente vai falar desse tema que é importante e como eu sei que você tem bastante conhecimento para falar aos nossos trabalhadores sobre a estabilidade no emprego, né? E a proteção sindical. E por que me chamou a atenção esse tema, como a gente conversou anteriormente, né? É que esses assuntos, né, da estabilidade no emprego, o trabalhador ele necessita de assistência sindical. E muitas vezes ele não sabe que é necessário essa assistência. Perfeito. E aí, o que na verdade é a estabilidade no emprego? É uma garantia provisória que impede a demissão sem justa causa em situações em que o trabalhador está mais vulnerável, até mesmo para evitar os abusos, as demissões discriminatórias e para garantir a segurança econômica num período delicado da vida, né, como da gestante.
ela tem o seu filho, é um período bem delicado, porque além dela ficar em casa e tal, tem todas as situações que acontecem até mesmo no psicológico da mulher, né? Perfeito. E para garantir que ela não sofra, né, nenhum prejuízo econômico nesse período. Que na verdade, essa estabilidade, essa proteção sindical, ela não é um privilégio para gestante ou para o acidentado. Na verdade, é uma proteção mesmo, né? Isso. E por isso que tem que ter a assistência do sindicato, para garantir isso para você, meu amigo trabalhador e minha amiga trabalhadora. Então, vem com a gente tem bastante coisa para falar para você hoje. E se você está com alguma dúvida, se você está nessa situação, se você é uma trabalhadora que está voltando da estabilidade da maternidade, da licença maternidade, está com alguma dúvida, ou se está passando por isso, né? Porque quantos das nossas trabalhadoras não podem estar nesse momento, nessa situação? Manda sua pergunta, sua dúvida, tá? E pessoal, aproveita, compartilha o link, curte a nossa página e vem com a gente. Léo, você pode me mandar o link? Já mandei. Já mandou pra mim? É que eu vou mandar pra minha mãe participar, porque ela gosta. Mãe, tô mandando o link pra você, tá bom? Bem, enquanto a Domênica está mandando o link para a mãe dela, vamos... boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão nos assistindo. Boa tarde ao nosso companheiro, fiel companheiro Wilton, diretamente de Volta Redonda, que esteve aqui na semana passada falando um pouquinho sobre a questão da representação sindical do Sul Fluminense. E nós tivemos também o companheiro Ezequiel falando do Norte e Noroeste também, aqui da região Norte e Noroeste. Lamentando a ausência da advogada da federação, que infelizmente hoje não pôde comparecer, porque ninguém melhor do que uma advogada para falar um pouquinho sobre a questão da estabilidade gestante, do auxílio maternidade e etc. Esperando a Domênica, já mandou o link? Já, mãe, já te mandei o link, acessa aí, vem com a gente. Vamos lá. Já posso entrar no assunto? Pode, doutor Cláudio, fica à vontade, pode entrar no assunto, até porque eu acredito que você tenha bastante... tem uma contribuição, assim, boa para dar aos nossos trabalhadores. Primeiro, Domênica, como você estava falando, na verdade, os trabalhadores sempre vão precisar, eles podem não ter essa consciência, mas é necessária sempre a assistência sindical nos atos referentes às rescisões de contrato de trabalho. É um fenômeno muito estranho para a gente, porque até a reforma trabalhista, todas as rescisões dos trabalhadores com mais de um ano de tempo de serviço eram homologadas, eram fiscalizadas pelas entidades sindicais. Quando a reforma trabalhista vem e torna não obrigatória, mas a homologação da rescisão, ela extingue essa obrigação de homologar a rescisão, os trabalhadores passaram a receber as suas verbas rescisórias diretamente da empresa e não mais vão nos sindicatos. Não vão nem sequer para conferir se o que foi pago ali foi pago corretamente, se o FGTS estava depositado corretamente. E engraçado porque eu digo para você que mais de 50% das rescisões nós fazemos ressalvas, porque tinham vários equívocos, vários erros. E agora parece que os trabalhadores têm a impressão que os empregadores estão pagando sempre tudo certinho. O que a gente lamenta muito. Pode falar. Não, só fazendo um parêntese, até para a fala do nosso diretor Wilton da semana passada, que no nosso segmento, que é prestação de serviço, muitas empresas não recolhem o FGTS. Exatamente. E aí, quando o trabalhador não tem assistência do sindicato, muitas vezes passa batido por ele que os depósitos de todos os meses do período que ele trabalhou não estão corretos, não estão depositados na sua conta do FGTS. E tem uma coisa pior ainda, Domênica, que é o seguinte: em todas as convenções da área, a nossa federação, nós temos a conservação, diversões, comprimento de imóveis, Instituto de Beleza, limpeza urbana, caminheiro, limpeza urbana. Em todas as convenções relacionadas à limpeza urbana e à conservação,
consta a cláusula obrigando a fazer a homologação de que tem mais de um ano na entidade sindical. E acaba sendo um descumprimento de convenção coletiva, exatamente, né? E aí o que acontece? Quando você tem a não obrigatoriedade da homologação, né, pela CLT, muita gente acabou se confundindo com a questão do pedido de demissão da empregada que tem estabilidade. Não é isso? Então, vamos supor, se uma empregada... pois é. E aí o que acontece? Vamos supor, se uma empregada gestante, ela resolve pedir demissão do seu emprego, se um trabalhador que retorna de um auxílio por acidente de trabalho, que ele tem aquela estabilidade até um ano após a data da alta, se ele retorna ao seu emprego, se um membro da CIPA, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se ele também resolve pedir demissão, ainda estamos no pedido de estabilidade, todas essas pessoas, é necessário que elas compareçam na entidade sindical. Por quê? Porque esse pedido de demissão, ele só tem validade se for feita com assistência da entidade sindical. Alguns diretores viram e falam assim, não precisa não, o que é isso? Se eu não sou obrigado a homologar, por que eu tenho que homologar? Aí, como se diz, por que eu tenho que homologar o pedido de demissão do empregado que tem estabilidade? Tem sim. Por quê? Porque esse artigo na CLT ele não foi revogado. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque justamente, você falou muito bem, Domenica, porque nem sempre a estabilidade ela serve tão somente para proteção, para uma proteção jurídica do trabalhador. No caso da gestante, por exemplo, a estabilidade ela é uma proteção jurídica para o nascituro, para a criança que vai nascer ou que já nasceu. Então, tem que ter um cuidado especial, por quê? Porque nós temos que ter a certeza de que aquele pedido de demissão está sendo feito por uma trabalhadora que acabou de ter um filho, está sendo feita por uma pessoa que retornou de um acidente, de uma licença de acidente de trabalho, ou de qualquer outro tipo de estabilidade, o sindicato tem que ter certeza de que aquele pedido de demissão, ele expressa verdadeiramente a vontade do trabalhador. Doutor Cláudio, e me veio um questionamento aqui, né? Diga. Quando essa trabalhadora, por exemplo, que voltou da licença maternidade e está sofrendo uma pressão da empresa para pedir demissão, e vai que essa trabalhadora lhe cede aquela pressão e pede a demissão tal, e faz tudo. Tem como ela anular se não tiver sido assistida pelo sindicato? Tem, vamos lá. O TST já decidiu, tá? Já temos essa decisão, inclusive já é um precedente do tribunal, que o pedido de demissão do empregado que possui estabilidade, se ele for feito sem a assistência da entidade sindical, ele é nulo. Ou seja, vamos supor que uma trabalhadora, ela gestante, saiu de licença maternidade, teve um filho, aí ficou 4 meses em casa na licença. Quando ela retorna para o emprego, isso é muito comum de acontecer, tem uma outra pessoa na função dela. Aí o que a empresa faz? A empresa faz uma pressão para que ela peça demissão, ou manda ela para casa para esperar para passar aquele período de estabilidade, mas insiste para que ela peça demissão. Tá? Na verdade, essa conduta é um assédio moral que a trabalhadora está sofrendo. Sim. Tá? Esse assédio moral, ele poderá ser provado posteriormente na justiça que ela sofreu assédio moral para pedir demissão. Agora, se esse pedido de... Aí ela vai conseguir anular o aviso prévio e vai ter a indenização dela por assédio moral também. Sim. Tá? Então, minha amiga trabalhadora, preste atenção, hein? Agora, se ela não conseguir provar o assédio moral, mas só o fato do pedido de demissão dela não ter tido a assistência da entidade sindical, vai tornar aquele pedido na justiça nulo. Ela vai conseguir anular aquele pedido de demissão. Ela anulando o pedido de demissão, o que vai acontecer? Ela vai conseguir uma indenização
substitutiva do período de estabilidade que ela ainda possuía, e ainda vai ser considerada a rescisão dela como dispensa sem justa causa, ou seja, ela vai garantir o direito ao aviso prévio, a liberação do FGTS, 40% do FGTS, todas as demais verbas trabalhistas relacionadas a dispensa sem justa causa. O mesmo se aplica para aquele trabalhador que volta de uma licença por acidente de trabalho. Ele retornou, o que é muito mais comum, porque essa estabilidade ela é maior, é de um ano após a alta. Após a alta. Então a pessoa retornou de um acidente de trabalho para o serviço, ela tem um ano de estabilidade. Se ela é pressionada a pedir demissão, esse pedido de demissão dela tem que ser, vamos abrir aspas, homologado pelo sindicato. Assistido pelo sindicato. Tem que ser feito com... E como é que é feita essa assistência, essa homologação? Não existe uma disposição expressa de como que você faz essa assistência. Alguns sindicatos pegam simplesmente colocam o carimbo do sindicato e assinatura como se fosse uma homologação. Sim. O que eu aconselho? Eu aconselho que o sindicato faça uma declaração, declare para os devidos fins que na presente data compareceu a trabalhadora fulana de tal, empregada da empresa tal, reiterando que o pedido de demissão realizado no dia tal representa a vontade dela, representa o objetivo dela, que ela declara que ela não está sofrendo qualquer tipo de pressão da empresa ou constrangimento para pedir demissão. Tá? É importante frisar, é importante ter esse cuidado, essa cautela e botar a trabalhadora para assinar essa declaração, ou o trabalhador do acidente ou de qualquer tipo de estabilidade. Por quê? E esse documento que a gente pede para assinar essa declaração, ela tem uma força que muita gente não imagina, sabe? Porque às vezes você está falando com um trabalhador e está entrando por um ouvido e saindo por outro. Sim. Entendeu? Aí depois, mas o advogado não me falou isso, o diretor do sindicato não me explicou isso. Quando você faz a declaração, coloca a pessoa para ler, aí ela absorve melhor. Pô, é isso mesmo? Peraí, presta mais atenção. Então eu aconselho que nesses casos seja feita uma declaração do sindicato dizendo que aquele pedido de demissão representa a manifestação espontânea sem qualquer vício do trabalhador. Isso é muito importante, né? Quando a gente trabalha ali fazendo o atendimento para fazer a homologação da rescisão do contrato de trabalho, a gente percebe quando o trabalhador vem totalmente induzido, né? Não sei se a palavra certa é induzido, mas a gente percebe que muitas vezes ele está ali e não sabe nem direito o que ele está fazendo ali. Você sabe que ele tem que ir e assinar. Porque já foi feito, toda uma manobra ali com ele para que ele aceite aquela situação, né, doutor Cláudio? E a gente tem que chamar a atenção de você, trabalhador, para essa situação, porque às vezes a empresa te leva a essa situação mesmo. Tem empresa que, inclusive, você chamou a atenção para uma... E eu falo isso, gente, para você, trabalhador e trabalhadora, porque eu trabalho fazendo homologação. Então eu atendo o trabalhador quando ele chega à federação. E eu tô falando isso para você porque é o que eu percebo. E quantas vezes eu falo para ele assim, mas você sabe disso e tal, e começa a explicar para ele, você percebe nitidamente que ele está ali perdido. Dona, você chamou a atenção porque a gente está falando do pedido de demissão. Sim. Né? Mas porque eu quero muitas convenções coletivas. Por exemplo, vamos falar da gestante. Teve aquela notícia feliz que vai ter filho, tá toda... A esposa do Léo recebe a notícia que vai nascer o Leonardo não pode ter mais filhos. Vai nascer o quinto filho do Léo. Vai nascer o quinto filho do Léo. Então ela sabe que a partir daquele momento que ela teve confirmada a gravidez dela, ela tem a garantia do emprego até 5 meses após a data do parto. Para a gente não confundir. Então vamos supor que a criança, que o nascimento ocorra no dia 1º de novembro. Dia de Todos os Santos. Nasceu no dia 1º de novembro. Então ela sabe que, em tese, ela só vai poder ser mandada embora depois de 1º de dezembro,
1º de janeiro, fevereiro, março, depois do dia 1º de abril. Só que muitos sindicatos colocam em sua convenção coletiva que além desses 5 meses, tem mais 60 dias, tem mais 30 dias de estabilidade. Então, por exemplo, no setor Averrio tem mais 2 meses. Então, uma trabalhadora gestante numa empresa de compra e venda de imóveis, ela tem, no Sindicato Rio, ela tem os 5 meses. Que são os trabalhadores da área empresa de compra e venda de imóveis. Ela tem os 5 meses e depois ela tem mais 2 meses de estabilidade. Então, elas abriu na mão para 1º de maio, 1º de junho. Só que a empresa, às vezes, não faz a empregada pedir demissão, não. Isso é uma coisa interessante. O que a empresa faz? A empresa faz a dispensa da empregada sem justa causa, que ela não tem conhecimento, às vezes, dos direitos dele, e fala assim para ela, mas se você falar que teve filho para a homologadora, vai prejudicar a sua rescisão. Aí a trabalhadora vai no sindicato, não diz que teve filho há pouco tempo, recebe as verbas rescisórias dela, a menor, porque está faltando, não poderia ser feita a rescisão, e se fosse feita, teria que indenizar aquele período estabilitário. E o homologador fica vencido na situação, porque não tem... sabe o que realmente aconteceu. Pois é, então, a assistência sindical, ela sempre é muito bem-vinda nesse momento da rescisão do contrato de trabalho do trabalhador que vem de uma estabilidade, tem o termo de uma estabilidade, ou está usufruindo de uma estabilidade, para saber realmente o que ele tem direito. E o que eu ia falar, que como é que se diz assim, eu fui tomar um caminho, quando a Domênica fala da homologação, gente, olha só, eu acabei de falar que o pedido de demissão, ele tem, da empregada que tem estabilidade, do trabalhador que tem estabilidade, ele tem que ser feito com assistência do sindicato. Falei também que hoje em dia não é mais obrigatória a homologação da rescisão, sim, exceto nas convenções coletivas que consta essa homologação. Agora, veja bem, o empregado estabilitário pediu demissão, não contou com a assistência do sindicato, não foi no sindicato. Mas se a empresa levou esse trabalhador ao sindicato para homologar a rescisão, sim, o sindicato, ao homologar essa rescisão, pode estar validando aquele pedido de demissão, que foi feito sem assistência do sindicato. Então é importante que nesses casos, quando vem um pedido de demissão, é estável, que o homologador tem que fazer essas perguntas nenhuma. Esse pedido de demissão aqui do senhor representa a sua vontade? Foi feito de livre vontade do senhor? O senhor foi constrangido, foi coagido? O senhor sabe do que o senhor está abrindo mão aqui? O senhor está abrindo mão de tantos meses de estabilidade? O senhor está abrindo mão... Tem que dar essa explicação para que tenha a certeza que aquele pedido de demissão representa a manifestação do trabalhador sem qualquer tipo de vício. A trabalhadora gestante, também, eu vou responder a pergunta da Domênica antes dela me fazer a pergunta. Como é que você sabe que eu ia te fazer essa pergunta? Deixa eu fazer a pergunta então, não me interrompe. É sobre o contrato... Você não tem que me interromper não, você tem que deixar eu fazer a minha pergunta. Eu não vou te mostrar mais a minha pergunta. Eu dei a cola para ele, gente, ele está querendo pegar minha cola, mas é o seguinte... No caso, a pergunta que eu queria te fazer é em relação à estabilidade, né? Porque também acontece muito isso, ainda mais no caso da gestante, até do acidente de trabalho, porque ninguém está livre de se acidentar, né? Uhum. A gente pode ter começado a trabalhar e após 15 dias sofrer um acidente de trabalho. Quem vai prever isso? Ninguém. Esse acidente ele pode até ocorrer depois que você saiu da empresa. Eu vou explicar daqui a pouco. Então explica. Não, mas tem então, aí o que acontece? Quando o contrato de trabalho é temporário, como um contrato de experiência, e como é que fica, nesses casos, a trabalhadora que engravida e tem estabilidade, ou a pessoa que se acidentou, como teve um acidente de trabalho, como é que fica a estabilidade desses trabalhadores nessa situação? Devolvendo a minha cola. Toma. Vamos lá, gente. Primeiro nós temos que fazer uma pequena diferenciação, porque existe o contrato temporário. Sim. E
temos o contrato por prazo determinado. Sim. No nosso segmento, o que é mais comum de acontecer é o contrato por prazo determinado. Desses contratos por prazo determinado, que é um gênero, nós temos o contrato de experiência. Já existem decisões, já foi mais do que ratificado pelo TST, pela nossa Justiça do Trabalho, que a estabilidade gestante, ela permanece, ela existe, tanto no contrato de experiência, tanto no contrato por prazo determinado. Há uma prorrogação desses contratos. Por que isso? Porque, na verdade, a intenção do legislador, quando a nossa Constituição fala nos atos das disposições constitucionais transitórias, que ela fala sobre a questão da estabilidade gestante, quando a nossa legislação fala sobre essas estabilidades, não é só para proteger o trabalhador, é para proteger o nascituro, é para proteger a criança. Então, o sentido de você ter esse elastecimento dessa estabilidade para esses contratos também é justamente no sentido de uma proteção à maternidade e uma proteção à criança, ao nascituro. E a gente não pode confundir, porque muita gente confunde a estabilidade com a licença maternidade. Sim. Que são institutos completamente diferentes. Estabilidade é o período no qual a trabalhadora ela não pode ser dispensada. A licença maternidade é o período no qual ela ficará em casa, em sua residência, naquele período de pós-parto, para poder amamentar a criança, ter aqueles cuidados iniciais. Então, a gente nunca se confunde licença maternidade com estabilidade. A licença é de 4 meses. Dependendo do tipo de empresa, pode chegar a 6 meses. Foi aprovado agora no projeto para botar em tudo de 6 meses. Mas a licença é para ficar em casa, cuidando da criança e cuidando da sua saúde. Mas a estabilidade não, é o período que ela não pode ser dispensada. Diga, Domênica, vamos aonde? E como fica a situação desses trabalhadores que estão enquadrados nesse tipo de contrato, que é o temporário? Não, em relação ao trabalhador temporário, que é o já me falou o número da lei, acho que é 6.014/79, a lei do temporário, já há uma decisão do STF de que não se aplica a estabilidade nesses casos. Então, essa prorrogação para os trabalhadores que são da iniciativa temporários, privada, somente para os privados que prestam serviço que prestam suas atribuições para o serviço público. Então, realmente o STF ele caminha ele está num caminho muito contrário aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Ele tem uma política aí um viés um pouquinho pró-capital, vamos assim dizer, né? Caminhando no sentido de retirada de alguns direitos, de algumas... E pegando um ganchinho da fala, né, do Dr. Cláudio, já que a gente sempre fala sobre isso, né, sobre o fato de estarem tirando todos os direitos dos trabalhadores, né, através das reformas que foram feitas. E por isso que a gente hoje tem lutado tanto e tem buscado trazer mais o trabalhador para o sindicato, para fortalecer o sindicato, para que essas situações elas não ganhem mais força do que já ganharam até hoje, né, doutor Cláudio? Perfeito. E deixa eu dar uma boa tarde aqui para os nossos participantes. Boa tarde para o Luizinho da Teixeira. Patrícia, minha amiga, boa tarde. Conosco toda a semana, participando. Celina, nossa amiga também, diretora do Semaco Rio. Boa tarde. Boa tarde para o nosso diretor Flávio, toda semana conosco. Yuri, meu companheiro, diretor também agora diretor da FETERJ, né? Ainda não. Ainda não tomou posse. Boa tarde, só Vitória. Elis, minha companheira. A gente... Eu vou falar do processo da prova. Doutor Cláudio vai falar sobre o processo da prova. Pera só um minutinho. Boa tarde para a galera da PROL. Porque tem uma galera entrando aqui. Ayrton e Marisete. E boa tarde, Gabi, nossa amiga lá de Floripa, de Santa Catarina, dirigente sindical também. Da área de diversões. Não, a Gabi não é da área de diversões, não. Sim. É?
Quando estiver aqui no Rio, vem participar do podcast. Não, a Gabi não é. É o Eugênio que era. A Gabi não é. Vem participar do podcast com a gente. Gabi, põe aí o nome do sindicato aí que você representa aí em Floripa aí. Não é nem Floripa, eu acho. É Floripa ou é do lado? Em Santa Catarina. Não lembro agora. Doutor Cláudio, então aproveita e fala para os trabalhadores que são do processo da PROL. Gente, o processo da PROL, deixa eu explicar para vocês. Na época, o processo da PROL, ele foi uma ação do Ministério Público do Trabalho, processando a PROL, depois de várias denúncias. Momento jurídico, né? Não, de várias denúncias, que a PROL era o pessoal que prestava serviço para o Detran, especificamente falando, se não me falha a memória. Sim. Porque tinha Detran e tinha Secretaria de Educação também. Detran. E o Ministério Público, vendo que na época não tinha braços para cuidar de todo o processo, fez um pedido e a federação atuou como assistente nesse processo da PROL. Que o processo ocorreu na 45ª ou 47ª Vara do Trabalho, depois eu vejo direitinho. E o que acontece? Lá nós tivemos sentença favorável a todos os trabalhadores. Além de uma sentença favorável, a PROL também foi condenada a pagar uma indenização por dano moral coletivo. E houve recurso nesse processo. Houve recurso da PROL, houve recurso do Ministério Público, mas na decisão, a juíza determinou o seguinte: todos os trabalhadores estavam naquele processo. Então, vocês ganharam todos os seus direitos referentes às rescisões. Aviso prévio, férias, 13º, FGTS e etc. Mas a juíza determinou que as execuções deveriam ser realizadas de forma individual. Então, vamos lá. O que isso significa? No processo que estava na Justiça, nós temos trabalhadores que prestavam serviço no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Friburgo, Cantagalo. Todos estavam no mesmo processo em curso na Vara do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. A sentença foi favorável a todos vocês. Só que a juíza falou o seguinte: olha, mas agora para executar, o trabalhador que que prestava serviço do município do Rio de Janeiro vai ter que entrar com uma ação de execução, de cumprimento de sentença no município do Rio de Janeiro, uma ação individual, que é uma ação mais simples no Rio de Janeiro. O trabalhador que prestava serviço no posto do Detran em Nova Iguaçu vai ter que entrar com uma ação individual de cumprimento de sentença na Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. O trabalhador de Cantagalo vai ter que entrar com uma ação trabalhista na Vara do Trabalho que responde por Cantagalo. Não sei se Cantagalo tem ou se é em Friburgo. Não estou em dúvida. O trabalhador de Niterói vai ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho de Niterói. O de São Gonçalo na Justiça do Trabalho de São Gonçalo. Quer dizer, dependendo não da residência do trabalhador, mas do local no qual ele prestava serviço. Então, a partir daquele momento, nós orientamos que todos vocês procurassem os seus sindicatos, respectivos sindicatos, para que fossem feitas essas ações individuais. Então, a pessoa que procurou o Sindicato do Rio de Janeiro tem que entrar em contato com o Sindicato do Rio de Janeiro. Sim, mas tem os trabalhadores que são... Os que procuraram a federação... São pela federação, então onde a federação faz tem a que representação. Entre em contato com a federação, porque a responsável é a doutora Andréia, que está cuidando desses processos. Inclusive, ela hoje... Sim, e a doutora Priscila também, né? Em Friburgo. Temos a doutora Priscila em Friburgo. E, doutor Cláudio, a doutora Priscila me falou, quando eu fui pedir uma informação mais detalhada, para inclusive dar mesmo às trabalhadoras, né, que são dos municípios onde a doutora Priscila está sendo advogada. A doutora Priscila falou que em algumas decisões, foi mantido o Estado como responsável também, em algumas não. Do mesmo grupo. Então, vai, conclui então. Vamos lá. Vamos. É porque
A Elisa, a Marisete, o seu Ayrton, eles são dos municípios onde a federação faz a representação. Tá, então, Marisete, Elis, quem mais? Porque a gente fez o atendimento deles lá na cidade deles. Ayrton também? Ayrton também. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou dar um print até aqui na tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a doutora Andréia, eu vou verificar como está o processo de vocês, ou com a doutora Priscila. A doutora Priscila, vamos até convidar a doutora Priscila para vir aqui um dia. Seria legal a gente fazer ocupar o nosso podcast um determinado período, só para falar do processo da PROL. Porque tem bastante gente, e tem muita gente se confundindo com as informações. Agora, lembrando o seguinte, a Domênica chamou a atenção para ver o seguinte, como eu falei, o STF tem atrapalhado um pouco a Justiça do Trabalho. Tá? Então existe uma decisão, existe um tema do STF de repercussão geral. O que é esse tema? Estamos no momento jurídico, tá, gente? Porque a gente saiu totalmente do tema, mas é só para atender esses trabalhadores. Esse tá tema do STF, ele tem o poder vinculante, ou seja, a Justiça, o STF decidiu, que está decidido nesse tema, as instâncias inferiores, vamos assim dizer, elas têm que cumprir, têm que observar o que foi decidido no tema. E nós temos a questão da responsabilidade subsidiária do poder público para pagamento dessas verbas. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você processa, estamos processando os prestadores de serviço de um hospital no estado do Rio de Janeiro, dando exemplo. A empresa não pagou ninguém. Você processa a empresa, que não pagou ninguém, e você processa o estado do Rio de Janeiro, por quê? Porque o estado é o responsável subsidiário. Se a empresa não pagou, o estado ele seria compelido a fazer esse pagamento. Desde que, claro, ele está participando do processo, o advogado chamou também o estado, coisa e tal. Só que a decisão do STF foi no seguinte sentido, de que essa responsabilidade do Estado, ela só ocorre se o sindicato comprovar que fiscalizou o contrato, que fiscalizou, que denunciou, que fez algum tipo de verificação de que a empresa não estava cumprindo com os direitos trabalhistas e notificou o gestor do contrato. Tá? Só que o STF fez uma maldade gigantesca. Por quê? Porque ele decidiu dessa forma e está aplicando isso de forma indiscriminada para todos os processos anteriores, quando não existia a obrigação do sindicato, o sindicato nem tinha esse papel de fiscalização. Ah, sim. Não tinha, o sindicato não tinha esse papel de fiscalização. Está aplicando. Então, o que está se fazendo? Está pegando o seguinte, ganhou o processo contra a empresa e o Estado. Tem a prova aí que o Estado fiscalizou? Não tem prova. Então, está retirando a responsabilidade subsidiária do Estado. Mesmo que tenha sido determinada essa responsabilidade, tá difícil. Pela primeira instância, pela segunda instância. Difícil. Então tem gente que não entende por que no processo de fulano o Estado é obrigado a ser responsável e no processo de ciclano não foi responsável. Estamos por causa desse novo tema do STF, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal da PROL, vou dar uma olhadinha no processo de vocês, vou conversar com a doutora Andréia, e no nosso podcast da semana que vem, a gente dá uma informação melhor. Eu vou ver se a doutora Andréia puder vir aqui também para falar um pouquinho do processo, vai ser maravilhoso. Se não puder... Na próxima semana a doutora Andréia vai participar. Aí nós damos todos os esclarecimentos, tá bom? Aí agradeço aí a todos vocês, tá joia? Vamos lá. Bem-vinda aí, Delaí. Vamos continuar com o nosso papo aí Boa tarde, Delaí. E aí, quando a gente está falando da estabilidade, Domênica, eu falei o seguinte, vamos falar um pouquinho da questão do acidente de trabalho. Sim, vamos falar. As doenças ocupacionais hoje, elas são consideradas também, tendo um nexo também com o direito à estabilidade por acidente de trabalho. Mas muitas das vezes, você só tem a constatação de determinadas doenças, síndrome de burnout, etc.,
após a rescisão do seu contrato de trabalho. Mas se for feita a rescisão e o trabalhador tiver um laudo que comprove o nexo com o ambiente de trabalho, com a relação de trabalho, mesmo na rescisão, ele vai ter direito à reintegração do emprego, tem direito a essa estabilidade. Então, é sempre bom que todos os trabalhadores e trabalhadoras, antes de praticar qualquer ato relacionado à rescisão de contrato de trabalho, procure seu sindicato, procure se informar direitinho dos seus direitos trabalhistas. Porque uma coisa é você consertar e fazer a coisa certa. Outra coisa é fazer a coisa errada e depois você ter que emendar. E às vezes a emenda sai pior que o soneto, né? Já dizia a nossa avó, né? Já dizia a nossa avó. Já dizia a nossa avó. Ô, doutor, e até quero já deixar aqui um spoilerzinho, que em janeiro nós trataremos desses assuntos, doutor Cláudio, né, sobre as doenças, essas novas modalidades, né, que estão sendo reconhecidas como doenças ocupacionais, não é isso? Isso. Que é o burnout, qual é a outra? Tem mais alguma? Olha, eu não sei a terminologia, aí eu tenho até medo de falar, porque todos esses transtornos mentais, eu vou ter assim mentais aí entre aspas, tá? Mentais, emocionais, que ocorrem por aí hoje em dia, como o transtorno de ansiedade, depressão, se for comprovada a relação com o ambiente de trabalho... Sim, porque realmente existem muitos ambientes de trabalho que deixam a gente assim, né? Semana passada eu conversava com uma trabalhadora, ela não é do nosso segmento, mas eu gosto de conversar, né? Eu converso na fila do banco, eu converso em todos os lugares que eu estou, converso com as atendentes dos cafés que eu tomo e me torno amiga delas e elas me pedem, né, ajuda quando elas sabem que eu trabalho em sindicato, enfim. E essa trabalhadora, ela não é do nosso segmento, doutor Cláudio, mas ela estava sendo muito pressionada porque ela tinha que bater meta e ela era uma trabalhadora nova no setor de trabalho, tinha um mês de empresa e ela estava sendo muito pressionada e você percebia nitidamente nela que ela estava assim, assustada com a situação, porém lutando para que ela não sucumbisse àquela pressão que ela estava sofrendo. E aí eu fiquei pensando, uma menina nova que está iniciando e já está passando por tudo isso, daqui a pouco fica até ruim para ela querer levantar da cama e trabalhar. Olha, por exemplo, eu fico deprimido todo dia quando eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Não, mas não era porque ela, inclusive ela estava super animada para trabalhar, mas ela estava sendo pressionada. Mas, por exemplo, eu também fico com vontade de ficar em casa tem dias. Mas o que acontece? Essa pressão, essa sobrecarga do trabalho. Inclusive quem trabalha com meta, né? Pois é, a pressão para você cumprir meta, prazos pequenos, prazos curtos para você poder fazer as coisas. Uma pequena toda que eu tenho aqui no celular, eu vou dizer para vocês aqui quais são as causas mais comuns que causam isso, essas doenças no ambiente de trabalho, tá? Nós temos a pressão por produtividade, que é a sobrecarga de trabalho, prazos apertados, constante busca de metas e resultados. Temos a questão organizacional, que é a liderança autoritária, falta de comunicação, assédio moral e discriminação. Temos a questão também a instabilidade econômica, o medo de perder o emprego, ambientes com ruído excessivo ou exposto a neurotoxinas. Temos também a questão do isolamento, essa aqui é a primeira até novidade, do isolamento social, que a pandemia e o trabalho remoto intensificaram o isolamento e a fragilidade dos vínculos entre os colegas de trabalho. Tá? Tudo isso, se for comprovado que gerou transtorno de ansiedade, depressão, até o burnout, é uma doença ocupacional que, para efeitos legais, é equiparada a acidente de trabalho. Sim. Tá? E aí o trabalhador tem direito... Tem a estabilidade, a reintegração. Eu lembro de uma época, gente, que eu pegava o ônibus para vir para o centro da cidade
era o antigo 350, Irajá Passeio. Para quem não conhece, ele demorava cerca de 1h20, 1h30 para chegar no centro da cidade. Mas na hora de vir, todo mundo com aquela cara de sono. Mas na hora de voltar, os bancários estavam com aquelas notas, fazendo a conferência dos taxas, fazendo as suas, por causa das metas que eles tinham que cumprir. E quem nunca recebeu o telefonema depois do gerente da sua conta, desesperado para te vender um seguro de vida, alguma cota de alguma coisa, por quê? Porque ele tinha aquela meta. Uma das categorias que ele mais sofreu nessa questão de um ambiente tóxico de trabalho foi o bancário, mas a gente tem o corretor de seguros, que é uma outra categoria que... Sim, inclusive a trabalhadora que eu estou te falando, ela trabalha como corretora de seguros. A pressão que a pessoa, porque tem que cumprir metas. Bom. Sim. Doutor Cláudio, a gente está aqui com uma pergunta do Delaí. Grande Delaí. Como podemos comprovar que um derrame sofrido por um trabalhador é uma doença de trabalho e se o trabalhador sofreu um derrame em casa? Delaí, boa pergunta. Me dá 2 anos para eu poder te responder. Mas olha só, Delaí, o primeiro que acontece é o seguinte: nós temos que convidar um médico do trabalho para vir aqui fazer conversar sobre isso. A gente está já preparando uns podcasts com pessoas dessas áreas para auxiliar a gente, né, com essas perguntas e respostas. Inclusive nós estamos convidando um técnico vai ser na próxima segurança do trabalho. Vamos próxima quarta-feira, gente. Por quê? Porque primeiro tudo passa pela questão do laudo médico. O laudo médico ele é muito importante. Sim. Não é isso? Agora, você vai ter que ter, é uma questão nova, eu tenho até medo de falar besteira em rede nacional dela, eu até internacional, será que está vendo a gente, né? Mas vamos lá. Mas além do laudo, você vai ter que ter provas de que existiu um ambiente tóxico naquela situação para você poder fazer essa correlação do derrame com o acidente de trabalho? Com o ambiente de trabalho. Mas eu não sei como isso é feito, mas não vamos deixar você vamos pesquisar e em breve nós vamos te responder de uma forma muito mais embasada. Se Deus quiser, com um médico aqui te respondendo, te dando como que é possível fazer essa relação. Eu acredito que a gente está caminhando para isso, doutor Cláudio, para trazer pessoas com essa qualificação para responder, porque realmente surgem muitas perguntas, porque no dia a dia, por exemplo, o Delaí, ele trabalha na base, ele é diretor do SEMACO e também vai ser diretor da FETERG, e provavelmente ele passou por situações com trabalhadores e ele trouxe essa pergunta para a gente, né? Que é o nosso trabalhador, o trabalhador do asseio, conservação, da limpeza urbana, né? Então, Delaí, como o doutor Cláudio falou, né, a gente está caminhando para ter profissionais capacitados para responder essas perguntas. Tá bom, companheiro? Doutor Cláudio, a gente já está encerrando o podcast, né? Eu gostaria que você falasse para a gente do papel da FETERG e dos sindicatos filiados nessa proteção ao trabalhador, nos casos dos trabalhadores que estão com estabilidade. Bem, vamos lá. Gente, o primeiro a gente tem que reforçar para todo mundo, a importância do papel das entidades sindicais. Porque o sindicato, na verdade, ele é o último forte de proteção que o trabalhador tem. Tá? Quando você vê esses ataques que são feitos aos sindicatos, é porque quando querem acabar com os direitos trabalhistas, tem que acabar primeiro com o sindicato. Porque se deixar o sindicato vivo, o sindicato vai lutar pela defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais. Nós estamos todos aí na luta, vocês estão presenciando, pelo fim da jornada 6x1. E tem trabalhador que defende a jornada 6x1. Tem deputado que trabalha só 2, 3 dias por semana, que defende a jornada 6x1.
Gente, não sei, eu tenho alguns colegas que fazem parte do meu círculo de amizade, do meu círculo de coisa e tal, que eu fico assustado quando eu vejo falando assim, não, mas é porque quer moleza. Quem quer moleza, gente? Quem acha normal você trabalhar 6 dias na semana e só ter um único dia, tá, de descanso, um único dia para você dedicar ao lazer, para resolver as suas coisas? Sabe, é uma coisa que não tem cabeça. Então o sindicato é que faz essa luta de proteção aos direitos trabalhistas e para conquistar novos direitos. Nós queremos ter direito ao trabalho decente, que é com remuneração justa, uma duração justa e razoável de jornada de trabalho. Tá? Nós queremos ter o trabalho decente, que a gente tenha transporte público decente para poder ir para o trabalho, para poder... Só quem anda de metrô sabe o quanto é difícil pegar o metrô todos os dias de manhã. Como eu gosto de dizer, gente, é irrespirável. Mas a gente consegue, né? Porque a gente é forte. E andar de metrô já é uma evolução. É uma evolução. Até porque o valor da passagem também... Mas, então, exatamente. Então, o que acontece? Então, o sindicato é a proteção do trabalhador. Não vai cair desses boatos que o sindicato não serve para nada. Tudo isso é para tirar a sua carteira de trabalho. Nós vamos chegar numa época... deixa eu fazer um parênteses aqui. Dá tempo, não dá, Léo? Eu ando de Uber de vez em quando. E é espetacular. E também anda de metrô de vez em quando, né? Eu estou no Uber, aí eu puxo o assunto. Como é que é a vida do Uber no Rio de Janeiro? Aí eu falo, poxa, porque o governo quis fazer aí uma lei aí para que vocês tivessem INSS, para que vocês coisa e tal, porque ele entende que vocês deveriam ser considerados empregados da plataforma. Aí o motorista fala assim para mim, que o governo não sabe de nada, que eu não sou empregado, como se ser empregado, como se ser elitista fosse uma ofensa. Eu não quero saber de nada disso, coisa e tal, eu tenho que ter a minha liberdade. Beleza, aí chega final do ano, eu pego o Uber. E aí, como é que tá? Na luta, né? A gente não tem 13º, a gente não tem férias. Eu falo, Inclusive as tarifas aumentam, né? Mas mesmo aumentando, não tem 13º e não tem férias. Eles buscam de alguma forma... Aí eu falo assim, vocês querem ou uma coisa ou outra. Não é bem melhor que vocês fossem considerados empregados, que vocês abraçassem a causa que muitos sindicatos defendem, que tem que ter uma relação estável, tem que ter INSS, tem que ter 13º, tem que ter férias, do que não ter nada, porque eles se acham empresários, se acham empreendedores individuais, microempreendedores, e aí fica nesse sacrifício. Mas voltando ao tema, e o sindicato está na luta da proteção desses trabalhadores também. E da mesma forma, gente, a rescisão é como se fosse a morte da relação de emprego. Sim. Tá? Teoricamente, a pior coisa que pode acontecer na relação de emprego é a rescisão. Tá? Em alguns casos, a pessoa até quer ser mandada embora, mas até para quem quer ser mandado embora, consulte o seu sindicato. Antes de você pedir demissão, antes de você querer propor um acordo para o seu empregador, porque muita gente perde os direitos justamente porque quer propor um acordo para o empregador e não sabe o que significa propor um acordo. Se eu sou empregador, se a Domenica chega perto de mim e fala assim, eu quero propor um acordo para você me mandar embora, se eu tenho uma testemunha, ela está pedindo demissão. Ela está manifestando porque ela não quer continuar trabalhando. Sim. Então a pessoa, normalmente, quem não tem estabilidade nenhuma, já deveria procurar o sindicato quando pretender pedir demissão, quando pretender fazer a sua rescisão, ou depois que receber a rescisão, para ver os valores certinho. Muito mais ainda, as pessoas que são portadoras, que têm de qualquer tipo de garantia provisória no emprego. É gestante, acidente de trabalho, é membro da CIPA, é uma estabilidade por alguma cláusula de convenção coletiva,
Antes de chegar perto do empregador e fazer qualquer pedido de demissão, antes de propor qualquer tipo de acordo, procura a sua entidade sindical. Entre em contato, dá um pulinho lá, converse, faz a coisa certinha para você não perder seus direitos trabalhistas. Então a mensagem que eu tenho é o seguinte: vá sempre ao seu sindicato. Sim, o Dr. Cláudio, o nosso companheiro Delaí colocou aqui, ó, muito obrigado. É que aqui na Conlurb os trabalhadores têm uma carga de peso, trabalham com carga de peso, né, e fazem muito esforço físico. Foi como eu falei, o Delaí, ele é nosso diretor, né, vai ser nosso diretor e é diretor do Semaco Rio, está na base, trabalhando ali todos os dias, né, com o trabalhador. Por isso ele fez uma pergunta tão específica para a gente. E para quem acha que o sindicato não está atuando, o sindicato fica dentro das 4 paredes das salas com ar-condicionado, consegue perceber o quanto a gente trabalha, porque a gente tem os nossos diretores na base. Isso. Né? E aí, para você entender que a gente atua assim, e você mudar a sua percepção em relação ao sindicato. E aí eu já quero aproveitar e te pedir para curtir a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, o @podcastfeterge, e deixar aqui para você os nossos meios de comunicação, né? Que é o nosso WhatsApp, que é o 21 98494 8118, e o nosso site, que é o www.feterge.org.br. Lá você consegue falar com o nosso Fale Conosco, e não se preocupe, porque se você fizer algum tipo de denúncia, a gente não fala para a empresa o seu nome, né? E lá também você consegue acessar as convenções coletivas que foram registradas. E, doutor Cláudio, eu recebi um WhatsApp de uma trabalhadora essa semana falando assim: por que vocês não falam no podcast sobre o feriado dos trabalhadores em administração de imóveis? Vou falar então. Mas é das que do são interior? Do interior, isso. Mas... Você pode responder essa trabalhadora, por favor? Não sei se ela está assistindo. Posso sim, mas eu vou... O nome dela é Paula. Paula, vou responder sim, mas vou manter inicialmente um pequeno suspense, que eu quero abrir um parênteses na fala da Domênica com o Delaí. Como a Domênica falou no início, Delaí, eu estou nesse segmento, na área sindical e na advocacia trabalhista também, há alguns anos. Eu tive o privilégio de acompanhar a boa parte da vida do Semaco Rio. Eu acompanhei algumas administrações do Meireles, acompanhei o Luciano, Antônio Carlos, quem mais? Gilberto, agora. E quando a gente fala de Conlurb, a gente está falando de não sei quantos mil trabalhadores. Tá? De não sei quantos mil trabalhadores. E a atuação do Semaco Rio, ela é uma atuação muito séria mesmo, muita extrema atenção especial ao pessoal da Conlurb. É que, infelizmente, a gente não consegue, nem sempre a gente consegue ganhar tudo. E quando ganha, nem sempre ganha tudo de uma vez só. A vida sindical, a vida de conquistas, ela é sempre feita aos pouquinhos, tá entendendo? Eu acho que com essa ideia do podcast aqui, desse espaço para os trabalhadores, nós já falamos do espaço, nós vamos ter para falar do pessoal da PROL, que está acompanhando o nosso debate, já falamos da questão do médico, de vir aqui o médico do trabalho para falar sobre essas questões, em especial dos transtornos, vamos dizer assim, mentais, causados por um ambiente tóxico de trabalho. Então, eu acho que também nós merecemos, vocês merecem que seja feito um podcast aqui específico do pessoal também da Conlurb, tá entendendo? Eu estava pensando nisso, Cláudio. E aí, o que eu sugeria, Delaí? Primeiro, seja bem-vindo à federação, que você vai fazer parte da nossa diretoria lá da federação, né? Recém-eleita, que será empossada no final desse ano. Eu sugiro que você faça um pequeno relatório, um pequeno resumo dos principais itens que você gostaria que fossem debatidos aqui no podcast referente à Conlurb. Nós pegaremos também existe uma hierarquia que nós temos que respeitar, né? Nós pegaremos esse teu pequeno resumo, vamos marcar uma reunião
com o seu presidente, o nosso amigo, camarada Gilberto, com o Meirelles, com o Luciano, com o Olímpio, Celina, com o Yuri, com o pessoal. E vamos fazer um compilado de quais são os principais questionamentos do pessoal da Conlube, para que a gente possa fazer um programa aqui direcionado para vocês. Sim, eu acho bem interessante. Tá bom? Então, fica já deixa essa responsabilidade para a Domênica. Agora, vamos lá. A federação, ela representa também os trabalhadores inorganizados em sindicatos, nas empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis que exercem suas funções nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, eu sou o presidente do sindicato, então nós temos uma convenção coletiva específica. Em Niterói tem um sindicato específico para Niterói, mas existem municípios que não têm sindicato específico. Então, onde não tem, ficam vinculados à convenção coletiva da federação, da FETERG. Sim. E esse ano, veio até no próprio podcast uma reivindicação, porque não tinha na convenção coletiva do interior a previsão do dia do administrador de imóveis, que é o mesmo dia do feriado do comerciário, que é a terceira segunda-feira do mês de outubro. A convenção coletiva ela somente foi assinada agora, tem 10 dias, mas a data ela é retroativa a 1º de maio e nós conquistamos esse direito para os empregados. Então, a partir desse ano, todo trabalhador desse segmento ele tem direito a usufruir do feriado do comerciário, que a gente denomina da administrador de imóveis. Se esse trabalhador já trabalhou no último feriado, como a convenção coletiva foi assinada posterior ao feriado, provavelmente ele trabalhou. Se ele trabalhou, ele vai ter direito a receber esse dia em dobro. Para o ano que vem, não poderá trabalhar, porque é feriado. Mas aí, doutor Cláudio, a empresa já pode fazer esse pagamento, porque assim, o feriado foi em outubro, nós já estamos em dezembro. A empresa pode não ter pago ao trabalhador porque a convenção ainda não tinha saído. Ainda não foi registrada. O ideal é que até para o trabalhador entender, porque o que mais eu tenho recebido de mensagem no nosso WhatsApp, e eu sempre converso com você, é sobre os trabalhadores em administradores de imóveis, porque é a única convenção nossa que ainda não foi registrada, né? Em 2025. Então ela já está para registro. Assim que ela for registrada, o trabalhador deverá notificar a empresa, olha, a convenção está registrada e tem aquela diferença do mês de outubro. Se a empresa já quiser fazer o pagamento, não tem nenhum problema. Mas a gente só pode exigir, quer dizer, na verdade já poderia exigir porque já foi assinado, mas aí vai vir aquela discussão, mas não está registrado. Então, registrou, é só notificar a empresa para a empresa fazer o pagamento. Então, trabalhadores... Também pode, se o trabalhador quiser, vou até dar uma sugestão até aqui, porque se ele quiser, ele pode negociar com a empresa, tá? Embora, justamente por causa desse pagamento tardio, para que seja feita uma compensação, que ele ganhe um dia de folga aí nessa época de final de ano, tá entendendo? Porque a compensação do feriado... 100%. Não, aí deixa de ser devido. A compensação do feriado... Eu preferi o dinheiro. Não sei não, porque a compensação do feriado tem que ser feita na mesma semana que a pessoa trabalhou. Então, mas como está sendo assinado agora, ele toma o dinheiro, mas se ele quiser, pede mais um dia. Deixa o trabalhador ganhar o dinheiro para comprar o Chester do Natal. A federação está à disposição. Então, gente, só para deixar aí registrado que esse parêntese que a gente fez no tema, porque uma trabalhadora nos perguntou através do WhatsApp no decorrer da semana, e para te lembrar, se você quiser ter acesso às nossas convenções coletivas, elas estão no nosso site, no www.feterg.org.br, na aba Convenções. E a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Eu gostaria de mais uma vez te agradecer, doutor Cláudio, por estar dividindo a mesa comigo. Você sabe que para mim isso é bem importante, porque eu te acho assim uma pessoa com muito conteúdo para compartilhar. Obrigado. O que é para ser compartilhado não pode ficar guardado, né?
E eu quero te dar 2 minutos para você encerrar a sua participação hoje. Bem, gente, primeiro eu quero informar para vocês que as informações dadas aqui são verdadeiras, mas o café é fake. Não, gente, é para beber água também. Agora que eu estou Bota entendendo. água aqui, Agora que eu estou entendendo naquele jornal de manhã, como que é o nome do Bom Dia Rio? Bom Dia, Bom Dia Rio. Com Fachel e a... Fachel, Fachel. Aqui, ó. Suzana, como é que é o nome dela? Silvana Ramiro. Silvana Ramiro, que eu sigo na rede social e ela é incrível. Eu acho que parece que ele está tomando um café, mas eu acho que é a mesma coisa. Acho que o café é fake. Não, acho que o deles é de verdade. Mas eu vou providenciar um café para você, tá? No próximo podcast. Inicialmente, em nome da nossa federação, pedir desculpas aí pelo acaso no programa de hoje, mas é porque realmente nós tivemos aqui vários problemas, várias intercorrências aqui na cidade, que não permitiu que a gente pudesse começar no horário. E dizer que todos os tipos, além das estabilidades que você tem na lei, tem que dar uma olhadinha também nas estabilidades que tem na Convenção Coletiva de Trabalho. Sim. Tem sindicato que pode, porque quando você volta de auxílio-doença, que você normal, você ficou doente e você volta do auxílio-doença, se você está apto, após o seu retorno você pode ser mandado embora direto. Mas a maioria dos sindicatos tem convenção coletiva, uma estabilidade de mais 30 dias após o retorno do auxílio-doença. A maioria dos sindicatos tem em suas convenções coletivas uma estabilidade pré-aposentadoria, que aquela pessoa que falta menos de 2 meses para obter o direito à aposentadoria, ela não pode ser dispensada. Então é muito importante que todo mundo acesse sempre o seu sindicato, a sua convenção coletiva, para ter uma certeza de quais são os seus direitos. Também, se não quiser acessar ou se tiver alguma dificuldade, também os sindicatos de vocês, esses sindicatos terão o maior prazer de recebê-los em suas sedes, suas subsedes, para dar todas as informações possíveis que vocês queiram, tá bom? Então agradeço aí ao Domênico, aí, ao Léo aí pela paciência de sempre aí. Tá aí, um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Doutor Cláudio, o Antônio Albuquerque está dando boa tarde, falando para combinar um café. Com certeza, né? É o Tuninho Albuquerque. Vamos combinar um café. Tuninho, vamos conversar com o Meirelles, aí será um prazer receber. O Tuninho é um grande companheiro dos trabalhadores, das trabalhadoras, do movimento sindical. Está entendendo? O Tuninho ocupou a Superintendência Regional do Trabalho durante um bom tempo, sempre teve as portas abertas para todos os trabalhadores, para todo mundo que o procurava, e sempre atuando em defesa, tá, de patamares mínimos de dignidade, está entendendo? Para os trabalhadores, para as negociações coletivas, e sempre em defesa de todo mundo. Grande abraço, Tuninho. Então, pessoal, você que é gestante, você que sofreu acidente de trabalho ou conhece alguém que está nessa situação, não aceite pressão para que você peça demissão. Procure o sindicato. É seu direito ser assistido pelo sindicato, independente de ser associado ou não, né? Porque o sindicato está aberto para te dar assistência e para garantir a sua proteção. Então a gente quer mais uma vez, né, agradecer você que participou conosco, agradecer todos os nossos diretores que estiveram presentes, né, no podcast de forma virtual, mandando seu comentário, seu boa tarde. E na próxima semana nós teremos um técnico em segurança do trabalho dividindo a mesa conosco, assim como a doutora Andréia também estará conosco, né? O nome do nosso convidado é Eduardo Ferro. Então vai ser um prazer já te receber aqui, já estou adiantando, né, doutor Cláudio? Isso aí. Para a gente tratar dos assuntos voltados à segurança do trabalho, tá? Boa tarde e até a próxima quarta-feira.